Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né, irmãos? Que bom estarmos juntos novamente. Eu creio que eu vou estar trazendo uma palavra hoje bem simples. Acredito até que eu vou estar passando para várias pessoas do meu relacionamento, porque vai ser uma palavra bem simples e bem profunda sobre o reino de Deus, né? O que é verdadeiramente você ter Jesus como teu Senhor e, consequentemente, como teu Salvador da tua vida, amém? Eu queria convidar vocês a abrirem em Lucas, no capítulo de número 18, amém? Pessoal, nós estamos ao mesmo tempo, está no YouTube, se você tem preferência, né, de assistir ali no nosso canal do YouTube, e também estamos pelo Facebook. Aí vai da sua preferência, até porque tem algumas pessoas que colocam ali o YouTube com mais facilidade ali na televisão, fica mais fácil de assistir, amém? Estamos com algumas pessoas aqui também que eu acho que não conheço, Dona Silvia, Helena, Aparecida, Pinheiro, Deus abençoe poderosamente, né? Glória a Deus. O Alessandro também está com a gente, a Priscila, a Fátima, a Angélica, graças a Deus. Carlos, um abraço, que Deus te abençoe. A Raquel, amém, glória a Deus. Vamos lá, pessoal, Lucas no capítulo de número 18, nós vamos estar lendo para iniciar no versículo de número 28, amém? Lucas no capítulo 18, e o versículo é o 28, acompanha aí com a gente, e Deus vai falar com certeza tremendamente no nosso coração. Podemos ler então. Disse Pedro, uma conversa que ele está tendo com o próprio Jesus, disse Pedro: nós deixamos tudo e te seguimos. Disse-lhes ele: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, e não receba muito mais neste mundo, e no mundo vindouro, a vida eterna. Nós vamos fazer um paralelo hoje entre duas pessoas, né? É o jovem rico e é o Zaqueu. Inclusive o título da mensagem é os dois igualmente ricos, mas destinos bem diferentes, né? Ricos igualmente, mas destinos diferentes, é o tema da mensagem de hoje, amém? Vou ler novamente o texto aqui, pessoal. Quem chegou agora conosco na live, nós estamos em Lucas 18, versículo 28, disse-lhe Pedro: nós deixamos tudo e te seguimos. Disse-lhes ele: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, e não receba muito mais neste mundo, e no mundo vindouro, a vida eterna. Vamos orar ao Senhor, porque eu quero muito que Ele abra o nosso entendimento para essa palavra, em nome de Jesus, amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus, as pessoas estão nos acompanhando e nós sabemos, Deus, que através das redes sociais, muitos outros estarão vendo depois, e Deus, nós queremos muito, ó Deus, que essa palavra venha tocar em corações, e é necessário então que o Senhor tome, meu Deus, à frente de uma maneira poderosa, que não seja eu verdadeiramente a falar, mas o teu Espírito. Portanto, Senhor, não se limite às coisas que eu apenas estudei, ó Pai, inspira realmente, coloca nos meus lábios, Deus, algo que eu deva falar, ainda que seja por causa de uma pessoa que está aí do outro lado, meu Deus, porque a tua palavra, ela é tremenda, ela verdadeiramente, Senhor, traz uma mudança completa na vida da pessoa. Então, Senhor, nós entregamos todos nas tuas mãos, e que assim seja, amém, e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, deixa eu fazer uma introdução para vocês entenderem o que nós vamos estar falando hoje, essa comparação entre o jovem rico e o Zaqueu. Tem algumas semelhanças muito grandes entre os dois, né? Uma que os dois eram ricos, e a Bíblia dá todo indício de que ele adquiriu toda a sua riqueza de uma maneira lícita. O outro, porém, a Bíblia dá todo indício de que
que ele construiu o seu patrimônio, de que ele ficou rico através de coisas ilícitas, o Zaqueu, que era um publicano. Outra coisa que eu acho curiosa é que tanto o jovem rico como o Zaqueu, eles não vieram até Jesus, eles não buscaram estar ali com Jesus propriamente por uma enfermidade grave que eles tinham, ou por alguém que tantas pessoas, por exemplo, vieram porque tinham um filho morto ou quase morto, uma filha endemoniada. Não, tanto o jovem rico como o Zaqueu, eles vieram ali até Jesus por causa de um vazio muito grande que existia no coração deles, né? E isso também é outra coisa curiosa que chama a atenção entre os dois. Irmãos, eu tenho certeza que essa palavra vai ensinar bastante a cada um de nós. Vamos lá então para o primeiro texto, aqui do capítulo 18, que se refere ao jovem rico, né? Diz assim o versículo 18 também, capítulo 18, versículo 18, estamos em Lucas. Perguntou-lhe certo homem de posição: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Então, esse era o desejo desse jovem, o questionamento dele era sobre ter a vida eterna. O que eu devo fazer? Ele inclusive veio elogiando Jesus, né? Bom mestre. Mas é interessante que Jesus diz no versículo 19: respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? E mesmo Jesus sendo Deus, em forma de homem ali, né? Versículo de número 19: respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Irmãos, isso aqui é muito interessante. Quando Jesus fala sabes os mandamentos, ele vai citar 5 dos 10 mandamentos que está, por exemplo, ali no livro de Êxodo. E Jesus vai citar os 5 últimos, praticamente ali dentre os últimos, né, mandamentos. Um dos últimos, diz assim o versículo 20: sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. Está ali, praticamente são os últimos mandamentos da lista ali. Versículo 21, disse ele: a todas estas coisas tenho obedecido desde a minha juventude. O que parece realmente ser verdade, ser sincero, porque quando ele falou isso, Jesus não reprovou ele acerca desses mandamentos que foram citados. Então parece que esse jovem, realmente ele é observador desses 5 mandamentos, por exemplo, que o próprio Senhor Jesus citou. Mas eu queria dar uma passeada na Bíblia com você, e eu queria que a gente visse a lista completa, ou pelo menos como ela se inicia. Então vamos lá comigo em Êxodo, no capítulo de número 20, como eu falei, onde está a lista dos 10 mandamentos. Está escrito assim, olha, capítulo 20, versículo de número 1. Então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. Olha só, né? Eu vou ler de novo. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Quando o Senhor vem falar para não fazer as imagens de escultura e muito menos adorá-las, já é o segundo mandamento. Olha aqui, versículo de número 4: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há nos céus, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás. Por que eu estou falando isso? Porque se não fazer imagens já é o segundo mandamento, e o primeiro é, eu sou o Senhor, não terás outros deuses diante de mim. Então eu queria dizer para você
que muitas coisas a pessoa pode estar colocando como Senhor da vida dela. Muitas coisas na vida de uma pessoa pode estar tirando o lugar de Deus na vida dela. Porque eu volto a dizer, o primeiro mandamento é: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. É o primeiro mandamento. Então, irmãos, muitas vezes a pessoa está colocando como ídolo na sua vida, pode ser uma outra pessoa, pode ser um cantor evangélico como pastor, pode ser um namorado. A pessoa pode fazer de um ídolo na vida dela um time de futebol. A pessoa pode fazer de um ídolo na vida dela uma casa de praia. A pessoa pode fazer de um ídolo na vida dela algo que tome o lugar de Deus. Muitas coisas que verdadeiramente primeiro é aquilo e depois Deus. Então agora, com esse entendimento, volta comigo novamente para Lucas no capítulo 18 e veja como é exatamente isso que aconteceu na vida do jovem rico. No caso dele não se trata de imagens. Vamos lá, Lucas 18, nós voltamos para lá. Vou ler de novo o versículo 21, que está depois de Jesus ter citado 5 dos mandamentos, e o jovem disse que naquelas áreas ele vai bem. Está aqui, versículo 21, disse ele: a todas estas coisas tenho obedecido desde a minha juventude. Quando Jesus ouviu isso, disse uma coisa. Então tem uma área que realmente se tornou em pecado na vida dele. E no caso dele, qual é a área que tomava o lugar de Jesus? O amor ao dinheiro, a avareza é que tomava esse lugar. É como eu falei para você alguns exemplos e poderia citar outros tantos. Irmãos, eu queria que você entendesse que se Jesus não estiver em primeiro lugar na nossa vida, Ele não está em lugar nenhum. Isso não significa, como algumas pessoas podem até dizer: mas Deus está trabalhando, pastor. Mas para que nós possamos verdadeiramente estar no reino de Deus, somente quando Jesus ele tem a primazia, somente quando Jesus é o nosso alvo, somente quando Jesus realmente é o centro de tudo. Então, deixa Deus falar ao teu coração. Isso é muito importante. Nós estamos falando, sabe, de Jesus ser o nosso Senhor. Estamos falando da salvação, da vida eterna, do reino de Deus. Versículo 22. Quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que tens, reparte-o com os pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Olha só, está escrito aqui, no caso desse jovem, Jesus falou isso. Jesus que teve outros de seus seguidores, outros de seus discípulos, que também eram ricos. Então o problema não é propriamente a pessoa ser rica, mas a pessoa confiar nas riquezas, a pessoa fazer com que tenha amor ao dinheiro, a pessoa se tornar ali, fazer do dinheiro um ídolo. Como eu disse, pode ser muitas outras coisas. Então isso aqui é muito profundo, é muito interessante, né? Então quando Jesus cita isso, diz o versículo 23, ouvindo ele isto, encheu-se de tristeza, porque era muito rico. Então quando Jesus disse para ele: ainda te falta uma coisa, tinha uma área ali que atrapalhava a vida dele, tinha uma área que se tornou em tropeço, em pecado. Quando Jesus diz, vende tudo o que tens, ele está ali verdadeiramente querendo trabalhar no pecado que a pessoa tem. Quando Jesus diz, reparte-o com os pobres e terás o tesouro do céu, ele está exercitando na vida dessa pessoa, ele está ensinando que essa pessoa deve amar ao próximo, né? E diz ainda, depois vem e segue-me. Isso me chamou muita atenção.
E o curioso é que isso está incluso também na história do Zaqueu, que daqui a pouco nós vamos chegar nela. Então, no caso dessa pessoa, vende tudo que tens. Por quê? Porque ele tem um amor ao dinheiro. Então Jesus está querendo santificar a vida dele, está querendo tratar, no caso dele, aonde está o pecado. E Jesus ainda disse, reparte com os pobres, ajuda pessoas, socorre pessoas. E depois ele diz, vem e segue-me, deixa eu ser o Senhor da tua vida, segue-me, segue a minha palavra, segue os meus ensinamentos, segue o meu exemplo. E aí eu cito de novo, irmãos, a verdadeira religião citada em Tiago. A religião pura e imaculada é socorrer as viúvas e os órfãos nas suas necessidades e manter-se incontaminado deste mundo. Então a religião pura e imaculada é essa, é verdadeiramente você ter ali Jesus como Senhor da tua vida, é você amar o próximo e é você não se contaminar com as coisas desse mundo, é você não aceitar o pecado na tua vida. E aí diz aqui na continuação, olha, versículo de número 24, vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque muitos que as têm, faz disso o Senhor da vida deles, o tropeço na vida deles, passam a depositar a confiança naquilo, aquilo vem em primeiro lugar. Mas nós queríamos hoje, sinceramente, pregar com o leque aberto. Essa situação aconteceu com Jesus, e esse jovem vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, depois vem e segue. Irmãos, então você que me ouve, você que me acompanha, eu queria que você fosse sincero demais com você mesmo agora. Vamos supor que tivesse uma mudança radicalíssima de governo e fosse falado para você agora da parte de um governo totalmente contrário a tudo que se chama Deus e falasse assim para você, olha só, ou você escolhe, você quer ser de Jesus, ou você terá todos os seus bens confiscados. O que você escolheria se essa situação fosse colocada para você? Você tem um namorado ou uma namorada, você que me ouve? Se você, assim como foi pego de surpresa por esse jovem rico que de 5 mandamentos que foram citados, ele diz, não, isso aí eu tenho feito. Uma pessoa que conhecia a palavra, mas uma pessoa que tinha ainda um vazio dentro dele, ele não tinha aquela convicção da salvação. Isso acontece pela fé, né? Jesus é que nos justifica, né? A justificação é pela fé. Então eu queria que você imaginasse, se você fosse surpreendido, se o teu namorado ou a tua namorada sentasse ali do teu lado e dissesse, eu preciso conversar com você, e você falasse, pode falar, meu amor. E a pessoa dissesse assim, olha, você tem que fazer uma escolha hoje. Se você quiser ser de Jesus, nós não continuaremos mais com esse namoro. Essa pessoa que de repente você tanto gosta, o que você faria? Se você, assim como esse jovem rico, que foi pego de surpresa, no caso dele, vende tudo que tens, ele não esperava. Se a tua família sentasse com você na sala, e para tua surpresa, como acontece com alguns no mundo, mas para tua surpresa dissesse, olha só, a gente quer falar algo com você hoje, ou você escolhe Jesus, ou você escolhe a sua família. O que você escolheria? Se o seu patrão chamasse você e você recebesse o recado, estão me chamando lá na sala, o patrão quer falar com você.
e ele falasse: ó, querido, eu queria que você fizesse uma escolha, eu sei que você diz ser de Jesus, se você quer continuar dando sequência à sua carreira aqui na empresa, você precisa largar de Jesus, porque se você não quiser largar de Jesus, você vai ter que ter interrompida a sua carreira. E assim eu poderia dizer outras tantas coisas, e eu estou dizendo, e o próprio Jesus falou isso no final. Então o Senhor, Ele não quer apenas estar de alguma forma trabalhando na tua vida. Ah, Jesus me curou, pastor. Olha, pastor, Jesus verdadeiramente me deu um livramento. Eu quero que você entenda que esse texto é tão profundo que fala sobre o reino de Deus, e Jesus quer ser o Senhor da tua vida. Ele quer ter o primeiro lugar, Ele quer ser o centro de tudo. E diz na continuação, versículo 25: com certeza é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os que ouviram isto disseram: logo, quem pode salvar-se? Então as pessoas estão olhando, as pessoas que estão seguindo Jesus, estão vendo alguém dar as costas para ele. O jovem rico que teve essa audiência, que teve esse contato pessoal com Jesus, foi proposto isso para ele: vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, tu terás um tesouro no céu, você vem e segue-me. E ele ficou triste. Triste não, é como se dissesse: eu quero Deus, mas a minha riqueza eu não abro mão dela. Eu vim aqui, eu quero Deus, eu quero ser salvo. Mas se esse é o preço, se eu tenho que abrir mão disso, eu tenho que renunciar isso, se é o amor ao dinheiro que eu tenho que desapegar, se eu tenho que deixar de confiar no dinheiro e sair, se a condição é essa, ele não quis. Ele, contrariado, ele deu as costas e se foi. E as pessoas estão vendo agora alguém rejeitando o Senhor. E eu não sei os pensamentos desse homem quando ele vai indo embora, se ele está pensando: ah, Jesus está exigindo demais de mim. Não é assim. Dá para eu ir para o céu, dá para eu ser salvo e continuar aqui olhando o dinheiro como eu olho, ou coisa parecida, e aí as outras coisas também que podem estar à frente. Pode ser um lazer, pode ser um bem material, pode ser uma pessoa, pode ser qualquer coisa que verdadeiramente está tomando o lugar de Deus, e Deus não aceita isso. E Ele pode trabalhar na minha vida, Ele pode trabalhar na tua vida, Ele pode. A palavra do Senhor diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha o versículo de número 26. Os que ouviram isso disseram: logo, quem pode salvar-se? Ele, porém, respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Então, irmãos, verdadeiramente procura ver se tem algo que tem se afastado de Deus. Isso tem acontecido assim de uma maneira tão sutil, e aquilo é que rouba a tua atenção por completo. O seu tempo, ele vai para aquilo por completo. Os seus recursos, eles vão para aquilo, né? A sua energia, o seu vigor, os seus talentos, eles são empregados totalmente naquilo. Onde está Deus? Então, verdadeiramente, Deus, Ele quer que você venha honrar a Jesus. Versículo 27, ele, porém, respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Disse Pedro: nós deixamos tudo e te seguimos. Poxa, começa com esse texto. Eu queria só te lembrar, por exemplo, o chamado ali do Pedro, né? Como ele deu-se ali início. Ele estava num dos piores dias da vida dele. Ele que tinha a pescaria não como um hobby, mas como profissão. Ele está cansado numa dessas manhãs, lavando as redes, e tendo trabalhado a noite toda, ele não havia apanhado nada. E ele que tinha vivido um dos piores dias,
ele vai ter uma experiência de viver também um dos melhores dias, né? Vamos, Pedro, volta-te ali para o mar, lança a rede, e aconteceu uma pesca maravilhosa. Ele que tem família, ele que tem agora um barco lotado de peixe para vender ali, quem sabe, no mercado municipal ou coisa parecida, ele agora ouve de Jesus: agora você vai ser pescador de homens, né? E ele largou tudo e seguiu ao Senhor. Versículo 29, disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, olha aí o exemplo que ele mesmo deu, casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, e não receba muito mais neste mundo, e no mundo vindouro a vida eterna. Então ele está falando de coisas aqui muito profundas, né? Que realmente às vezes nós temos que deixar para que ele continue realmente em primeiro lugar. Irmãos, isso é muito sério, né? Jesus não quer estar em segundo, terceiro, quinto lugar, porque eu volto a dizer, quando se fala de reino de Deus, de vida eterna, né? Ou ele está em primeiro lugar, ou ele não está em lugar nenhum, né? Ou ele não está em lugar nenhum, ou é ou não é. Louvado seja o nome do Senhor. E dito isso, a gente entra no segundo caso, que é o caso do Zaqueu. Capítulo 19 de Lucas diz assim: tendo Jesus entrado em Jericó, ia atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e era rico. Então esse aqui, ele já é uma pessoa que fazia parte daquele grupo tão complicado naquela geração, que eram os publicanos, os cobradores de impostos, né? Ele faz parte desse grupo que a nação, as pessoas veem com tão maus olhos, porque era uma classe muito corrompida, era muito comum a corrupção no meio deles, estavam muitos deles perdidos. Versículo 3: este, o Zaqueu, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em uma figueira para vê-lo, já que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa. Irmãos, isso aqui é muito sério. Jesus, ele estava passando. Olha só, você está hoje ouvindo essa live, você crente, você ainda não crente, Deus quer falar contigo, mas a gente tem que entender que Jesus está passando, e ele passaria mesmo. Então a palavra que Zaqueu desce depressa significa que se ele titubeasse, a passagem anterior, Jesus falou com o homem, ele ficou triste com o que foi cobrado dele como renúncia, e ele ficou contrariado, pensou um pouquinho e deu as costas. Agora Jesus está falando com uma pessoa que não está vindo ali porque ele é leproso, ele não está vindo ali porque ele tem uma mão mirrada, ele não está vindo ali, né, porque a filha morre ou não morre em casa. Ele é outra pessoa que tem com ele um vazio muito grande, porque, como eu disse, irmãos, tanto quem via externamente, assim dizendo, a vida do Zaqueu ou a vida do jovem rico, você talvez muitas vezes possa dizer: ô vidão, essas pessoas têm de tudo, tanto o jovem rico, né, como o Zaqueu. Mas ambos, apesar de tantas riquezas terrenas, eles carregavam um vazio, e esse vazio somente o Espírito
Espírito de Deus pode preencher, e Ele quer fazer isso hoje. Quando verdadeiramente a gente recebe de todo o coração a palavra, recebe de todo o coração a Jesus, o Espírito Santo passa a fazer morada na sua vida. Então, quando Jesus que ia passando, e Jesus conhece a vida de cada pessoa que estava ali, que está aqui conosco na live, quando ele ia passando, ele disse essa frase. Por que dessa frase? Por que Jesus não falou assim somente: Zaqueu, desce? Ele falou assim: Zaqueu, desce depressa. Zaqueu, desce depressa, porque o Senhor tem pressa em fazer uma obra nas nossas vidas. O que Deus tem para fazer, irmãos, Ele tem pressa em fazer. Não podemos ficar jogando muitas coisas para amanhã, como se nós fôssemos donos do dia de amanhã, como nós pregamos não faz muitos dias, né? A vós que dizeis: iremos a tal cidade, lá negociaremos, passaremos lá um ano, né? Ganharemos. Vós deveis dizer: se Deus quiser, nós faremos isto ou aquilo. Então Zaqueu está ali querendo ver Jesus. Ele é baixinho, é de pequena estatura. Jesus está no meio ali de uma multidão e ele não está conseguindo ver. Ele toma uma decisão de subir naquela figueira, né? Aquele baixinho sobe na figueira, pelo menos para olhar para Jesus passando. E Jesus, que conhece todas as coisas, disse: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém ficar em tua casa. E diz que houve uma resposta, e Deus também hoje quer uma resposta. Assim como diz a Bíblia, desce depressa, o versículo 6 diz: apressando-se, quer dizer, desce depressa, apressando-se, ele desceu com alegria. Então houve da parte do Zaqueu uma resposta ao Senhor. Fala a verdade, irmãos, não é curioso? A pessoa que construiu um patrimônio de uma maneira digna, de uma maneira honesta, de uma maneira lícita, mas que acabou depositando a sua confiança naquilo, acabou fazendo daquilo o Senhor da sua vida. Quando Jesus diz: vamos renunciar isso? Você diz: isso aqui não, isso aqui, se o preço é esse, a condição é essa, se a renúncia, a proposta é essa, eu não quero, eu não abro mão. E justamente aquele que tem todo indício de ter adquirido, ter multiplicado seus bens, a sua riqueza, por caminhos até ilícitos, mas quando Deus lhe tocou no coração, ele apressadamente vai dizer sim para o Senhor. Então pensa nisso. A Bíblia diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O jovem rico, o que foi falado para ele? Mas você conhece o mandamento, olha só, você conhece a palavra. E na hora que foi citado 5 dos 10, ele falou: não, isso aí eu tenho praticado, isso aí eu tenho feito. Mas irmãos, o principal de tudo, entenda isso: Jesus, ele quer ser o dono da tua vida, o Senhor da tua vida. Ele quer ocupar o centro na tua vida, ele quer a primazia, ele é o principal de tudo. Isso é muito profundo. Louvado seja Deus. Continuando, diz assim a palavra do Senhor: apressando-se, estou no versículo 6, Lucas 19, versículo 6. Apressando-se desceu e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Então, irmãos, a gente tem que estar preparado para todo tipo de oposição, para todo tipo de incompreensão das pessoas. É óbvio, principalmente quem estiver envolvido com algumas coisas graves nessa vida, pecados, imundícies, não vai faltar pessoas
que ao invés de glorificar a Deus e dizer assim, puxa, aquela pessoa bebia de cair e agora aquela pessoa está ali servindo a Deus, está na igreja, né? A pessoa poderia dizer glória a Deus, mas muitos infelizmente vão emprestar a boca até para o inimigo mesmo, para dizer, agora tu vê, bebeu de cair, usou droga, agora diz que é crente, agora diz que é crente. Puxa, mas louvado seja Deus, que Deus tem feito uma grande obra em cada pessoa que tem atendido o chamado do Senhor. Versículo de número 8, Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor, Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens. Se em alguma coisa extorquir alguém, devolvo 4 vezes mais. Irmãos, as 3 coisas da verdadeira religião, ou seja, as 3 coisas da religião pura e imaculada, que diz lá em Tiago, estão aqui de novo. A religião pura e imaculada para com o nosso Pai que está nos céus é socorrer os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e manter-se incontaminado deste mundo, não se contaminar. Olha o texto curto, versículo 8, o que Zaqueu voluntariamente faz. Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor. Então ele olha para Jesus, o chama de Senhor, está escrito, Senhor, primeira coisa, Jesus ele quer ser o Senhor, o centro, o dono da nossa vida. Primeira coisa, ser o Senhor da tua vida. Segunda coisa, eu dou aos pobres metade dos meus bens. Ou seja, ele que oprimia, ele que machucava, ele que causava dano, ele que verdadeiramente levava pessoas a sofrimento, ele está agora querendo fazer o que? Ele está querendo ser bênção no caminho de pessoas, ele está querendo socorrer necessitados, ele está querendo amar ao próximo. Olha o que está acontecendo no coração dele. É exatamente o que Jesus havia conversado ali atrás com o jovem rico. Quer dizer, qual é o pecado desse jovem? É amor ao dinheiro? Então, 3 coisas. Vai, vende tudo que tens, renúncia, tratando o pecado dele. Segunda coisa, o que você vender, pega e dá aos pobres, ajuda o necessitado, socorre, demonstra amor para com as pessoas. Depois você vem e segue. Eu vou ser o Senhor da tua vida agora. Eu é que vou comandar a tua vida. Eu é que vou dirigir. Eu é que vou guiar. Vem agora e segue os meus passos. Segue a minha palavra. Irmãos, é as mesmas coisas. Zaqueu aqui, o coração dele se abre. Apesar, quer dizer, os dois têm muitas semelhanças. Mas a resposta do Zaqueu, e pode ser a sua, e Deus tem pressa com a tua vida. Talvez já não é a primeira live que você tem visto, talvez você tenha acompanhado, e glória a Deus por isso. Deus tem trabalhado profundamente no teu coração. Você que ainda não é cristão, ou você que de repente já o é, mas você talvez tenha dado o restinho da tua vida para o Senhor. Parece verdadeiramente ali o que está escrito em Lucas 21, sobre a oferta da viúva pobre e a oferta ali, daqueles ricos que deram o resto, enquanto a viúva se aproximou ali e deu as suas moedinhas, mas que era o seu próprio sustento. E Jesus disse: olha, esta deu mais do que todos. Quer dizer, verdadeiramente Deus ele quer o melhor da tua vida. Então está aqui explícito, é a comparação que Deus colocou no nosso coração, as 3 coisas da religião pura e imaculada perante o Pai que está nos céus. Irmãos, quem honra o Filho, honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai. Porque Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade
e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, para você agradar o Pai que está nos céus, você tem que honrar o Filho a quem Ele enviou, que é o próprio Deus encarnado, é o Verbo, é a palavra que se fez carne. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 8: Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens. Segunda coisa: e se em alguma coisa extorquir alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Eu quero largar o meu pecado, eu quero me arrepender, eu quero fazer um caminho de volta, eu quero me retratar, eu quero de verdade ser uma outra pessoa. Louvado seja Deus. Irmãos, um dia Jesus disse para os religiosos, para aquela classe religiosa que chegava até ir ao batismo de João, os fariseus, os religiosos, ele disse: olha, os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus, e eles estavam ficando de fora. Então quer dizer, pessoas que haviam pecado tanto, estavam tendo um encontro com Deus, e aquelas pessoas que se achavam tão certinhas, tão justas, estavam se perdendo. Então diz aqui, olha, versículo 9, já estamos finalizando: disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Irmãos, o jovem rico, que deveria ser tido ali como um bom filho, um bom amigo, uma pessoa que cumpria boa parte dos mandamentos, uma pessoa que foi buscar Jesus, não porque estava doente, né? Não é nem esse caso, não porque alguém estava morrendo, mas poderia ser, mas não é o caso deles. Era o vazio no coração. Bom mestre, o que devo fazer para ser salvo? Jesus então explicou para ele e quis ocupar lugar de honra na vida dele, porque ele estava perdido. Ele estava perdido. Ele não estava envolvido em coisas tão erradas como Zaqueu, não, ou como outros tantos, não, mas ele estava perdido. E o Filho do Homem veio salvar, né? O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ambos estavam perdidos, o jovem rico e o Zaqueu. Em ambos tem muitas semelhanças, nem as 3 coisas: ter Jesus como Senhor, abandonar verdadeiramente o nosso pecado, depois de se arrepender, e amar o nosso próximo, procurar ver de que maneira eu posso ser bênção e socorrer a vida do outro. Obviamente que isso envolve muito mais do que simplesmente recurso ou sustento. Às vezes é você ter um tempo para aquela pessoa, às vezes é você ter um abraço para dar para aquela pessoa, às vezes é tantas coisas que você pode fazer pelo teu próximo. E aí é como diz o tema da mensagem: ricos igualmente, mas com destinos tão diferentes. Os dois tinham tantas coisas em comum, sentiam um vazio no seu coração. Aparentemente, irmãos, eles tinham tudo. Aparentemente eles gozavam de boa saúde, eles tinham casas muito confortáveis, eles tinham, para comparar com os dias de hoje, uma conta bancária que não ficava no vermelho. Eles tinham ali aparentemente tudo, mas tinha um vazio, tinha uma falta de certeza no coração, né? aquela falta de certeza da salvação. E o Zaqueu recebeu aquilo do Senhor naquele dia. Hoje veio salvação a esta casa. Esse também é filho de Abraão, e hoje a salvação pode entrar na tua casa, o renovo sobre a tua vida, meu irmão, a decisão pode ser tomada. Hoje Jesus está olhando para nós, mostrando que Ele conhece a vida da gente, assim como Ele conhecia o Zaqueu. Desce, mas desce depressa,
e apressadamente ele desceu. Deus tem pressa para fazer uma grande obra na nossa vida. Receba o Senhor, reconcilia com o Senhor se for o caso, e você, irmão, você, irmã, procura ver verdadeiramente, procura ver como tem sido a nossa vida cristã, se Jesus ele tem sido realmente o Senhor da tua vida, se você tem tido realmente uma vida devocional, uma vida consagrada a Deus, uma vida de oração, se você tem honrado a Ele com o seu tempo, se você tem honrado a Ele com o seu bom testemunho, se você tem honrado a Ele com as suas primícias, se você tem honrado ao Senhor de todas as maneiras. Procura ver se você tem procurado ser bênção para o teu próximo. Procura ver se você tem realmente procurado analisar qual é a fraqueza, qual é a área que você tem caído, qual é a área que entristeceu o Espírito Santo. E aí nós vamos estar ligados com Deus, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, irmãos. É uma palavra simples, os textos são muito conhecidos, temas de músicas tantas aí, e nós vamos orar nesse momento. Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a Tua palavra é tremenda, ela não volta vazia, ela produz resultado. Senhor, portanto, quando nós falamos, irmãos, pega essa palavra e leva ela adiante, compartilha, envia. Senhor, não é uma questão, ó Deus, de vaidade, de visualizações, é uma questão, ó Deus, que aonde a Tua palavra chega, meu Deus, se a pessoa entende a Tua palavra, a mudança de vida, Senhor, Tu não quer apenas uma pessoa com títulos, Senhor, dizendo que são cristãos, que são evangélicos ou coisa parecida. O Senhor quer ser Senhor da nossa vida. Tu quer ocupar o primeiro lugar, Tu quer ser honrado por nós em todos os aspectos. Então, Deus, essa pessoa que entendeu a Tua palavra, essa pessoa que de maneira alguma quer se enganar, como eu creio que acabou o jovem rico fazendo, Senhor, essa pessoa quer verdadeiramente estar no reino de Deus. Então trata com a gente. Deus, eu sei que às vezes pode parecer tão difícil. Eu sei que pegou aquele jovem de surpresa, quando aquele jovem que tem tantos bens, tantas riquezas, diz: eu sinto um vazio, e eu tenho ouvido falar de Jesus, eu vou ter com Ele. Ele não esperava aquela palavra de renúncia, de perder para poder ganhar. Assim também, talvez essa pessoa que está nos ouvindo hoje, Senhor, talvez essa pessoa também sabe a área onde Deus está dizendo: eu não tenho nada a ver com isso, eu não estou neste negócio. Senhor, aonde o Senhor está tocando, meu Deus, na vida dessa pessoa, para que verdadeiramente ela possa ser abençoada, para que realmente ela possa receber o renovo de Deus. Oh Pai, para que realmente o Teu Espírito venha testificar no espírito dessa pessoa que ele, que ela é um filho de Deus, e somos mesmo os Teus filhos, não por merecimento. Não tem nada que possamos fazer que compre a salvação. A salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus, pelo qual nós somos justificados, porque cremos, porque recebemos. Então Deus trabalha agora, vai mudando corações, vai trabalhando no nosso jeitão de ser. Ó Deus, molda o nosso coração, Senhor, que nós possamos dizer: somos o barro, Tu és o oleiro, faz como Tu queres, Senhor. Trabalha no nosso jeito de falar, trabalha no nosso jeito de pensar, trabalha na nossa maneira de se comportar. Ó Deus, em nome de Jesus, que os nossos conceitos deem lugar aos Teus conceitos. Senhor, tudo que há no nosso coração, todo sentimento, Senhor, tudo aquilo
aquilo que é contrário à tua palavra, vai trabalhando, tirando o egoísmo, a inveja, vai tirando, Senhor, em nome de Jesus, toda mágoa, todo rancor, raiz de amargura, vai tirando agora toda a avareza, todo o orgulho, a soberba da vida. Senhor, trabalha verdadeiramente. Ó Deus, a tua palavra diz: se atentamente você ouvir a minha voz, cumprir os meus mandamentos, bendito serás. Ó Deus, começa agora a abençoar essa pessoa. Pai, é tão bom, Deus, quando uma pessoa está num culto, numa live, e a pessoa estava ali talvez até sem paz de espírito, ou a pessoa estava ali com um mal-estar. Deus, e à medida que a pessoa vai se envolvendo com as coisas do teu Espírito, da tua palavra, do teu reino, o Senhor começa a operar, o Senhor começa a trazer esperança, o Senhor começa a trazer a cura. Ó Deus, o Senhor quer fazer uma obra e o Senhor tem pressa. O Senhor tem pressa, meu Deus. Senhor, que essa pessoa possa decidir, ninguém pode decidir por ela, até Deus respeita a decisão dessa pessoa. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele, e ele comigo. Querido, a chave está contigo. Você que ouviu essa palavra, abre a porta para o Senhor entrar. Se você percebe que alguém ou alguma coisa está fazendo separação entre você e o próprio Deus, isso não pode mais estar entre você e o Senhor. Por mais difícil que isso possa parecer, em nome de Jesus, faz como Zaqueu ele fez. Coloca Jesus como Senhor da tua vida. Em nome de Jesus, ame a Deus sobre todas as coisas, ame o teu próximo e santifica a tua vida. Não se contamine com esse mundo. Essa é a religião pura e imaculada perante o Pai que estás nos céus. Oh, glória a Deus! Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Irmãos, Deus está cuidando de cada pessoa, em cada detalhe. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa Deus cuidar da tua vida, em cada detalhe. Confia no Senhor, não confia totalmente em outra coisa que não seja no Senhor. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus, irmãos. Que Deus abençoe você que ficou com a gente. Você que ficou com a gente, né, até agora. Que Deus realmente tenha tocado no teu coração. Amém? Nós temos um WhatsApp, nós temos também a Lorena aí que sempre está dando uma assistência para a gente, e sempre ela costuma colocar esse canal, né, do WhatsApp, para você que quer entrar em contato com a gente, com a igreja, e ali você que ainda não faz parte do corpo, você que ainda não é da igreja, você pode salvar o nosso número ali do WhatsApp, e você pode nos enviar uma mensagem, tá certo? De repente você que até entregou a tua vida para Jesus, você que ouvindo essa pregação, esses louvores, essa oração, você voltou para os caminhos do Senhor, confessou a Jesus aí como teu Senhor, que o teu nome realmente esteja escrito no livro da vida, e que o Senhor te abençoe verdadeiramente em nome de Jesus. Nós vamos dar a bênção apostólica, vamos estar finalizando, e aí que você possa ver o quanto essa palavra falou no teu coração, os louvores, as orações, e que você possa verdadeiramente levar essa palavra adiante, tá bom? Entra ali nas redes sociais, seja na página da igreja no Facebook, né? Ou então pelo YouTube, e aí a gente vai alcançando vidas em nome de Jesus. Glória a Deus, gente! Foi bom estar com vocês novamente. A Márcia também, o Sérgio, Deus abençoe.
Vamos fazer assim com as nossas mãos, que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as ricas consolações do Espírito Santo estejam com cada um, e não só hoje, mas para todos sempre. Quem concorda, erga a voz e diga: assim seja. Louvado seja o nome do Senhor. Fiquem com Deus. Deus abençoe.